Opa, boa noite, professor. E aí, Matheus, boa noite, beleza? Bem, graças a Deus. Joia. Tamo junto. Boa noite, professor. Beleza, Matheus? Dois Matheus. Bom, pessoal, boa noite novamente. Duas coisas para falar para vocês. Primeiro, além da alegria de estar aqui e ter vocês aqui nessa nossa reunião. Realmente a nossa apresentação hoje é muito curta. Acho que são 5 slides. Deixa eu conferir aqui. Não dá nem mais para conferir. 5 não, deve ser uns 10 ou 9, alguma coisa. Então, essa é a primeira novidade, que vai ser muito rápido. Segunda novidade é que vocês vão ser minhas cobaias, digamos assim. Eu estou colocando dentro da apresentação um vídeo de menos de 3 minutos, não se preocupem, não é um vídeo grande, que tem a ver com a solução de conflitos. É um desenho animado bem bacaninha. Na galera do período passado, eu tentei e não consegui. Eu fiz umas modificações aqui que eu estou achando que vai dar certo. Então, vai ter essa inovação. Tá? Um desenhozinho animado, se não me engano, de 2 minutos e 46 segundos. No final, uma tarefazinha bem simples também, para responder até às 10 horas. Tá bom? Então, vamos lá. Tentar ser bem rápido. Então, só lembrando também que nós vamos ter, na quinta-feira agora, depois da manhã, nesse horário assim, eu vou mandar o e-mail para vocês, tá? Normalmente é 1 ou 2 minutos antes das 8h30. Eu mando o e-mail. Então, deu 8h30, você entra no seu e-mail e vai estar lá a prova. Vai estar no arquivo de Word. Então, baixa a prova para você, responde lá, salva a prova com o seu nome completo, se possível em minúscula, manda para mim. Tá? Vão ser 4 perguntas, 1 para cada capítulo. Eu sugiro dar uma lida ou dar uma olhada nas aulas, mas não é uma coisa assim extremamente necessária, porque eu vou pegar parte do livro, vou colocar na prova, provavelmente vou pegar uma situação atual ou um pouco mais para trás, vou colocar lá e vou pedir a sua opinião, tá? É sem estresse mesmo, é só responder e argumentar, só isso. Vamos lá, então. Então, nós estamos no nosso programa, no item 3. Então, lembrando, nós já falamos de 4 partes do livro. O capítulo introdutório, capítulo 1, 2 e agora o 3. Cidadania e conflitos de interesse. Então, esse é um capítulo que eu tive um pouco de dificuldade de ler e transformar em apresentação. Tive uma dificuldade ou outra, que pode ter sido até falta de tempo também, mas é uma apresentação que eu já estava pronta desde o período passado, eu só revi aqui para ver se não tinha nada que fizesse referência ao período anterior. O que tinha, eu já tirei. E uma das referências é esse vídeo. Na verdade, tinha referência a 3 vídeos, que se essa experiência que eu estou fazendo hoje der certo, no período seguinte eu já vou poder colocar os 3 vídeos dentro do contexto da aula. Mas aí eu peguei o menorzinho deles, que é um desenho animado bem bacaninha, para servir de exemplo aqui. Tá? Então, o que é a cidadania? Na minha opinião, sem ainda entrar aqui, eu realmente, de coração, acho que é uma das palavras mais importantes para a nossa vida. Tá? Eu acho que exercer cidadania realmente é uma coisa que a gente, aqui no nosso país, a gente tem pouco, independentemente aí de enquadramento ideológico ou político, ou algum tipo de experiência que a gente possa ter. E essa palavra ela é tão importante, né? O peso que eu dou para essa palavra, cidadania, ela tem muito a ver com cidade, né? Então, ser um cidadão é ser uma pessoa que tenta extrair o máximo do seu município, né? Então, eu sou um cidadão, eu sou uma pessoa que eu estou
dentro da minha cidade, exercendo direitos e me enquadrando nos deveres. Então, a noção de cidadania para, digamos assim, o bem-estar social da cidade toda, de toda a nossa comunidade, é uma noção muito importante. Eu não curto muito algumas coisas relacionadas à Itália, tá? Eu tenho alguns pensamentos assim sobre a Itália. Eu não gosto muito de questões relacionadas à Itália. Uma das exceções, além da pizza, obviamente, né? Mas uma das exceções é como eles, cidadãos italianos, tratam a palavra cidade. Então, eu costumo dizer que essa noção de cidadania, o que está por trás, é muito próximo do que os italianos sentem pela sua cidade. Tanto que o italiano não admite, na sua língua, o plural da palavra cidade. Ela somente existe no singular. A única que existirá é a cidade dele, é a città. Então, é algo, assim, na minha concepção, eu já fui estudante de letras por um ano. Eu gosto muito de palavras, né, de o que elas significam. Tanto, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver aqui, sobre literacia, né, mas é uma questão lá das finanças pessoais. A força de uma palavra, quando a gente vê, e isso às vezes pode ter um sentido muito diferente. Às vezes ouvir o nome de uma determinada pessoa, né, já faz a gente mudar o nosso humor para melhor ou para pior, né? Às vezes alguma sensação que a gente verbaliza uma determinada palavra, né? Só um segundinho aqui que eu preciso conferir o Zap às vezes. Desculpa, mas é que pode ter uma emergência. Então, na minha opinião, algumas palavras realmente são muito importantes. Então, eu acho que cidadania, tudo isso que vai ser falado aqui, que na verdade eu acho que tem um conceito muito maior do que tudo isso que vai ser falado, mas eu queria deixar claro que, na minha opinião, cidadania é, assim, muito foda, muito, muito foda. Acho que a gente tem que ser cidadão, né? Então, a maneira como a gente vai exercer a cidadania, então, deve variar, né, de mim para vocês, entre nós todos, e todas as nossas percepções e ações em relação à ética são muito diferentes, né? Eu vou tentar provar isso com um teste que eu ainda já estou falando que eu vou fazer, mas vai ser antes da última aula, né? Eu deixei para o final. Então, eu penso que cidadania é uma palavra muito importante. Então, de acordo com o nosso livro, poder exercer direitos e deveres, possibilidade de participar da vida coletiva do Estado. Então, cidadania é tudo, é você poder exercer, viver praticamente, né? Viver na plenitude. Então, a plenitude do que vem a se constituir como direitos ou deveres é cidadania. Bom, vou fazer aqui. Diferença entre direitos civis e republicanos, o livro deixa isso lá explicado, né? Eu mesmo tenho, assim, às vezes, algumas dúvidas sobre algumas questões como essa, né? O que é o direito civil, o que é um direito republicano, o que é a palavra republicano, o que é o partido republicano, o que quer dizer república, né? República é uma palavra que vem, eu não sei se é do latim ou do grego, mas tem a ver com res pública, né? A coisa pública. Então, tudo que tem a ver com coletividade tem muito a ver com república. Né? Então, aí ele ressalta lá os direitos civis, né, relativos a interesse próprio, que é uma coisa que, quando a gente fala sobre ética, quando ética é o assunto, é algo que tem que ser muito bem observado, porque essas questões próprias, do interesse próprio, elas normalmente elas vão esbarrar no direito, nas questões coletivas. Então, eu, por exemplo, gosto muito de ouvir música alto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música, sempre, desde muito criança. Se eu puder, eu aumento muito o volume. E eu lembro quando eu tinha na faixa aí dos 10 ou 11 anos, eu morava na cidade de Santos, lá em São Paulo, e quando os meus pais saíam, e eu ficava em casa sozinho, eu gostava muito de ouvir música alta, e isso sempre vinha reclamação para o meu pai, e eu levava bronca. Então, é um bom exemplo de algo que a gente
deve evitar, né? Eu já aprendi que não se pode ouvir música alta dentro de um prédio. Mas é um tipo de exemplo que a gente pode, né, se a gente fizer uma transferência dessa situação, ouvir música alta para algumas outras coisas, a gente vai ter vários exemplos, né? Eu gosto de pegar exemplo do dia a dia. Tem 1 ou 2 dias eu fui pegar o elevador lá embaixo para subir para o meu apartamento, e tem uma das portas que todo mundo sabe que essas portas dos prédios, que é uma porta, no caso lá, que separa a área do saguão de entrada do prédio da área de estacionamento, então ela deve ficar fechada. Todo mundo sabe que essa porta tem que ficar fechada, né? Mas eu vi um exemplo de uma pessoa que entrou, abriu, fez assim com a mão para a porta abrir, passou e a porta ficou aberta lá, escancarada. Quer dizer, a pessoa visualizou a sua questão de passar, mas não levou em consideração o fato da gente ter o direito de que aquela porta tivesse fechada, porque não é interessante a comunicação visual, né, e até também de algumas coisas que não interessam de passar da área do estacionamento para dentro do prédio. Então, essa questão dos direitos civis, onde tem a ver com a nossa própria pessoa, isso é muito importante para a ética. E o contrário, né? As questões, o direito republicano, relativos ao interesse coletivo. Então, toda essa questão coletiva, na verdade, tudo que se propõe em termos de ética é para que esse coletivo ele deva sobressair. E para que o coletivo sobressaia, essa questão do interesse próprio, ela deve ser muito observada e muito restritiva, né? Isso é bem interessante, até mesmo na relação de pessoa com pessoa, nem ainda considerando tanto a pessoa com a coletividade. Bom, uma citação de Montesquieu: os direitos da humanidade estão acima de todos os outros. E aí tem muito a ver com o que é dito aqui em cima, né? Ele faz um exemplo no livro para a gente tentar identificar a grandeza de importância quando você começa a sair de você e vai até todo o mundo, né? O mundo inteiro. Então, ele procurou colocar alguns entes e entidades por ordem crescente de importância, considerando o interesse coletivo. Ele começa com ele próprio, né? O eu. Ele coloca a família como um ente, uma entidade superior, né? Então, primeiro a família e depois eu. Ele cita a pátria como a pátria sendo mais importante do que a família. Então, algumas questões vão ser importantes para a pátria, independentemente de serem importantes para a sua família e, consequentemente, para você. Como ele estava na Europa, né? Ele considerou a Europa como um interesse maior do que a própria pátria, não sei direito, mas deve ser França. Então, o continente é mais importante do que o próprio país, e expandindo ao máximo, né, o próprio gênero humano. Toda a população da Terra deveria ser considerada inicialmente em relação aos continentes, no caso que ele citou lá, a Europa. Então, ele vai por ordem de importância, ele sai do eu, menos importante, para o gênero humano, mais importante. Uma citação de Fukuyama, né? Temos obrigações com familiares, temos obrigações com estranhos. Eu não lembro exatamente qual o contexto, mas ele, de alguma forma, está fazendo referência a essa questão, né, dos interesses ou das obrigações com a família virem em primeiro lugar do que com os estranhos, né? Então, ele deve ter destacado, eu já não lembro, né, essa questão da prioridade da família. Bom, então ele começa a fazer uma associação com as empresas, né? O gestor deve ter uma visão moral sobre o mundo. Então, nisso também eu queria destacar a importância de ter reuniões como essas nossas, esse bate-papo aqui, terças e quintas à noite, né? Uma oportunidade que a gente tem, independentemente da pouca experiência que eu tenha na atividade de falar sobre ética, né? Mas, de uma certa forma, uma coisa ou outra é possível que eu possa tentar dar alguma variável para vocês poderem contrapor com alguns pontos que podem já estar dentro do seu
racional, dentro do seu emotivo, sobre o mundo. Então, uma das coisas bem interessantes sobre estudos em ética, sobre estudos em moral, é eu ver e ouvir, sentir o que o outro está falando. Então, seria fantástico se eu soubesse como, inclusive eu pedi já algumas colaborações dos alunos, né, como tornar esse tipo de aula de ética mais interessante, e essa interação com a turma realmente seria muito necessária. Sinceramente, eu ainda não sei como fazer isso, né, mas seria uma coisa interessante essa troca, né, se a gente pudesse ter, por exemplo, aqui um debate, né, duas pessoas com pensamentos bem antagônicos, né, com qualquer que seja o assunto, e cada um falar e argumentar e contra-argumentar a visão do outro, seria muito, muito interessante. Que a gente pudesse cair na porrada, digamos assim, mas sem ofender, sem nada, e tudo que se pudesse falar ali fosse simplesmente para a gente ver o ponto de vista do outro. Então, dentro dessa ideia de moral, né, que é pregado aí em ética, é interessante que o gestor tenha uma boa visão. Então, é razoável que um gestor, e vocês provavelmente são ou serão gestores em algum momento, é interessante a gente ter uma certa formação moral, algum posicionamento sobre coisas certas ou erradas, porque isso vai acontecer o tempo inteiro. Então, valores morais, ligação com comportamento, a gente já falou sobre isso. Isso é muito estudado por psicologia. Na vida temos um nível de desenvolvimento moral. Então, esse desenvolvimento moral é uma das coisas que as pessoas estudam muito em ética, né? Ao longo da nossa vida, quais seriam as variáveis que fariam esse desenvolvimento moral acontecer? É grana de salário? É patrimônio líquido de riqueza? É posição dentro da empresa? É nível de educação? Ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sei lá o que mais? Então, o que vai caracterizar eu estar ou ser considerado uma pessoa com desenvolvimento moral a tal ponto que eu possa ser um bom gestor? Então, o gestor pode orientar práticas organizacionais, já que você vai ter responsabilidades, através de definições, através de influência. Então, gestores, né, são responsáveis por códigos de ética, e ali vão estar algumas regras, algumas definições, e através da influência, porque, afinal de contas, eu vou me comportar de determinada maneira. E as pessoas vão ver como me comporto. Então, se eu sou um gestor, se eu sou um gerente, se eu sou um diretor, provavelmente alguém vai estar olhando, ele fez isso ou deixou de fazer aquilo. Organizações, seu desempenho social, reflexo de maturidade moral, questão de gestão de ética. Então, essa maturidade moral, ou desenvolvimento moral, né, tem um pouco a ver também com as organizações, porque as organizações vão ser o reflexo desses gestores, e não se deixa de ter uma gestão ética. E eu lembro aqui, de vez em quando, ética não é um assunto que as pessoas gostam de se dedicar a ele, e talvez aí esteja uma boa oportunidade de consultoria, né? Então, se você for especialista em ética e se dispuser a fazer apresentações, treinamentos em ética, você vai colaborar com isso aqui, ó. Então, existem algumas pessoas aí no YouTube, no mercado, etc., que falam muito sobre isso daqui. E nós, como usuários do produto que aquela empresa entrega para a sociedade ou aquela organização, né, eu realmente gostaria que a gestão ética dessas entidades elas estivessem num ponto máximo possível, né? E isso aqui pode ser um ponto para você se dedicar. Por que não ter um canal no YouTube para falar sobre ética? E você ter aí bem estabelecida uma base filosófica, uma base psicológica, para poder falar sobre isso, identificar conflitos de interesse dentro da organização, vai ser sobre isso o vídeo, inclusive. E propor mudanças, né, através de um código de ética, através de supervisão, pontos de controle e tudo mais. Ideia de que há um homem totalmente virtuoso e feliz. Essa questão do homem totalmente, olha só, totalmente virtuoso, já foi um ponto de discussão muito grande em alguma turma do passado,
E eu cheguei a perguntar se alguém, dentre os presentes, teria a percepção de que esse homem totalmente virtuoso, ele é possível, ele é viável. Homem que eu digo, raça humana. E houve pelo menos uma pessoa que sugeriu que sim, esse homem totalmente virtuoso, sem mácula, sem maldade alguma, sem pensamentos errados, digamos assim, ele existe. Então, houve uma pessoa que sugeriu isso. Eu, sinceramente, acho que não existe. Eu acho que existe, inclusive, completamente o contrário. Nós temos não muita coisa, digamos assim, de qualidades virtuosas dentro de nós mesmos. Assim, naturalmente. O que existe é o exercício para trabalhar nessas questões em busca da felicidade, que foi falado, se não me engano, na quinta-feira passada. Então, quanto mais nós nos esforçarmos para essa busca, mais nós vamos ter como felicidade, provavelmente, essa vida feliz aqui. Isso é fruto, provavelmente, de uma busca por essa virtuosa, por essa característica de ser virtuoso. Tá? Então, vamos lá. Há um nível de excelência organizacional, daí vem a gestão ética, né, desejável, expectativa de um homem universal e integral. Então, já houve um tempo em que estudar ética era estudar esse homem virtuoso aqui, né? Ou esse homem universal, esse homem que tem uma integralidade, que é o cara perfeito, a pessoa sem mácula. Então, vamos ver que homem, que mulher é esse ou essa, e vamos nos espelhar neles através das nossas ações. A ideia é ter uma sociedade cidadã. Então, voltando aqui para a República, né, que a gente falou, cadê? Ó, a ideia é ter uma sociedade cidadã, né? Um potencial desenvolvimento dessa felicidade coletiva. Alguns valores fundamentais para um regime democrático, sugerido lá pelo livro. Tá? Igualdade, transparência, responsabilidade, legalidade, justiça e integralidade. Lembrando uma coisa aqui, ó. A gente é levado muito a entender quando fala sobre ética e código de ética, então um código, regras, etc., que código mais amplo a gente poderia ter como referência para poder basear algumas questões éticas? Então, há muitas sugestões sobre a lei, o sistema legal, a legalidade. E é muito forte a corrente dentro dos que estudam ética. Eu faço parte dessa corrente, mas eu não sou um estudioso profundo da ética, que afirma que a lei não é um padrão para questões éticas. Tá? Embora tenha tudo para a gente pensar sobre isso, mas a maneira como as leis são feitas, e isso é muito notório, basicamente não há, acredito que não haja pessoa inocente a ponto de achar que as leis, na sua maioria, são feitas para o bem da sociedade. Então, tem muita demagogia nessa questão da condução das leis. Né? Então, normalmente, questões legais não são parâmetro para questões de cunho ético no sentido de moral. Ah, fulano é bom porque ele segue as leis. Então, seguir um conjunto de leis que é feito com intenções ruins não é exatamente algo que uma sociedade feliz quer. Bom, quase no finalzinho, depois do vídeo ainda tem umas 2 lâminas que devem ser rápidas também, né? A questão do conflito é muito importante para a ética. Né? A minha visão própria, eu sempre digo sobre isso, quando eu era muito jovem e com bem mais inocência a respeito da vida, a interpretação de conflitos era uma coisa complexa, porque na minha percepção infantil, juvenil, etc., o conflito deveria ser evitado com o máximo esforço. Então, eu concebia com uma visão inocente sobre a vida, de que uma vida sem conflitos é possível. E eu entendo que pensar assim realmente é criancice, é uma coisa que a gente precisa romper para poder viver. Então, lidar com conflitos é muito, muito comum. Tá?
Então, o estudo dos conflitos, suas razões, a sua extinção, a sua pacificação, a sua solução é uma coisa muito importante para conviver. Dentro de casa, dentro da família, né? Na nossa empresa, na universidade, em todos os lugares. Conflitos éticos são de difícil solução, porque envolve muita subjetividade, né? Está aqui, inclusive. Então, se a gente for debater aqui um determinado ponto, se a gente pegar aí o exemplo lá do vídeo do policial, né? O policial estava certo ou errado, seco assim, certo ou errado, você tem que escolher um dos dois, não tem mais certo ou errado, vai ser uma coisa complexa. E provavelmente você vai falar uma coisa e possivelmente, se você ouvir argumentos, você vai mudar de ideia, o que é fantástico, né? Por isso que é muito interessante a gente se dedicar a participar de reuniões como essa, né? Para a gente poder imaginar como esse tipo de coisa acontece. Então, saber lidar com essa subjetividade sem ser tão subjetivo assim, lembra do relativismo extremo? A gente não pode ser extremamente subjetivo, de modo que não haja objetividade. Haverá um ponto em que certo é certo e pronto, e a maioria vai concordar, errado é errado e pronto. Né? Mas que ponto é esse? Onde é que a gente vai estabelecer essas linhas de divisão? Isso é muito interessante a gente discutir. E isso vai ser muito temporal. Imaginem que, na idade que eu tinha de vocês, o conjunto de questões que poderiam ser conflitos éticos na minha época já não são tão hoje. Alguns que eu nem sonhava hoje são muito fortes. Então, esse acompanhamento temporal ele é muito importante para questões éticas. É interessante que haja controle pelo Estado, ele está falando aqui da justiça, né? Há interesses público e privado. Né? Essa questão dos interesses públicos e interesses privados, isso aqui é muito importante. Então, quando estava preparando isso daí, eu fui ver algum vídeo que pudesse sugerir essa questão de solução de conflitos. Vamos ver se vai entrar. Se não entrar, alguém me avisa pelo áudio, por favor. Não está acontecendo nada, que aí eu pulo. Tá? Já aconteceu antes. Vamos ver.
Então, alguém pode falar aí, ou no áudio, na voz, ou na chat, se o som foi? Deu para ouvir a música? Sim, professor, foi sim. Deu sim. Imagem boa, tudo beleza? Então a experiência Ótimo. deu certo. Tava ótimo. Valeu. Então, a gente viu ali, né, essa questão dessas soluções de conflitos são coisas muito interessantes em ética. Então, por exemplo, eu citei a minha experiência com relação à porta aberta, é uma coisa que me incomodou profundamente, né? Como é que eu resolvo isso, essa questão que me causa esse desconforto, né? Pô, uma das sugestões é andar até ali na porta e fechar, acabou, entendeu? E aí entra para uma outra questão também, né? Se a gente ficar toda hora também, eu vi um papel no chão, abaixar para pegar, vi uma porta aberta, fecha a porta, a gente vai começar a se cansar de tentar fazer o que os outros deveriam. Mas tem algumas pessoas que se sentem bem fazendo isso, e efetivamente esse tipo de coisa às vezes realmente me faz bem. Então, por isso, tudo isso é envolto a muita subjetividade, né? Então, a gente viu ali que os dois bichos grandes lá, acho que é um alce e um urso, eles poderiam ter um tipo de negociação ali, um dos dois ia ter que recuar, né, para poder passar, talvez, ou até ceder para os menores, que não fazia parte ali da briga deles. Então, é um exercício bem interessante essa questão aí da solução de conflitos. Bom, seguindo, se não me engano, são 2 ou 3 lâminas no máximo. O livro cita tráfico de influência, é uma questão muito importante principalmente quando a gente está falando sobre serviços públicos, sejam eles prestados por servidores públicos, sejam eles prestados por pessoas de quem o serviço público contrata, né? Então, ele fala sobre o uso de informação privilegiada. Tem um caso aí muito interessante sobre a construção de Brasília, por exemplo, né? O fato de Brasília ser uma cidade bem no centro do país, né? Daí você ter uma questão estratégica para o país inteiro, né? Você está mais ou menos equidistante do país inteiro, tanto que nós temos, eu gosto de aviação, acho que eu já falei aqui, nós temos uma base aérea chamada Base Aérea de Anápolis, que é bem ali, próximo de Brasília, que é onde está um esquadrão muito operacional da Força Aérea Brasileira, então ela chega rapidamente em qualquer lugar do país. Então, parece que o Juscelino Kubitschek, presidente lá da época, ele tinha comprado terras lá, né? Então, esse uso de informação privilegiada, uma vez que ele sabia do que ia acontecer. Não sei se isso é verdade, mas o exemplo se aplica aqui. Então, o gestor público ele tem que ter muita responsabilidade quando ele toma uma determinada decisão que vai impactar, como foi o caso lá, né, em grana, em enriquecimento, etc. Recebimento de vantagem em razão de função pública. Tem alguns casos aí que a gente poderia usar aqui sobre essa vacinação, alguns funcionários da saúde que pegam a vacina para aplicar em questões particulares. Isso seriam exemplos que a gente poderia ver aqui para citar nessa apresentação. E essa organização, a OCDE, a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, se não me engano, há conflitos de interesse, choque entre as funções públicas e o interesse particular. Isso aqui tem sido muito falado e tratado aí mundo afora, né? Alguns observadores, né, que relatam, por exemplo, o nível de corrupção dos países e tudo mais, isso tudo é muito visto para fazer negócios ou para passar a aposentadoria naquele país, etc. Isso tudo é algo que deve ser considerado, tá? E isso acaba resultando numa qualidade de vida melhor ou pior dos cidadãos daquele lugar. Então, a última lâmina, a seguinte, é sobre a nossa tarefa, que é bem simples também. Conflito de interesses, comportamento corrupto, é próprio das sociedades de capitalismo avançado. Bom, esse livro tem pelo menos uma pitadinha dessas questões aí socialistas,
Tá no período passado, até trouxe um dos autores aqui para conversar com a gente, ele falou sobre o 5º capítulo, se não me engano. Então, eu lembro também que eu tive já um professor de filosofia que ele detestava o capitalismo. Tá? E ele chegou a citar o seguinte, que alguns outros sistemas eles não seriam perfeitos, digamos assim, mas com certeza seriam melhor que o capitalismo. E assim, me deu muita vontade de discutir, e eu não queria também aqui afirmar, nem deixar de afirmar que o capitalismo é bom ou ruim, etc. Mas eu precisava ver a argumentação dele, assim, por que ele pensava assim, isso me interessaria muito, porque, na verdade, eu era professor de uma instituição e já tinha o meu vínculo com a UFRJ. E trabalhando na área de contábeis, aqui a gente está dentro do capitalismo, né? Toda essa questão da contabilidade, ela tem muito a ver com o capitalismo, né? Do processo, a contabilidade de custos, a contabilidade gerencial, a maneira de apurar o lucro, de ver como a mais-valia é formada e representada nas demonstrações. Então, a gente está muito dentro dessa roda toda. Então, é interessante a gente ouvir uma pessoa que é contra isso, para a gente até repensar. Teve uma vez, num curso de pós-graduação, que eu sugeri os alunos a fazerem esse tipo de reflexão, que nós movemos as rodas do capitalismo, a gente tem que ter uma ideia sobre isso. Né? Então, essa corrupção tem muita associação com capitalismos, com regimes capitalistas, mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, o livro indica a necessidade de pesquisas em ética na gestão das organizações. Desenvolvimento de programas éticos, como eu falei ainda agora, quase ninguém pensa sobre isso. Tá? Eu acho que seria interessante formar um grupo ou até gerar expertise nesse sentido. Você pode vender isso aí para as empresas, né? Apresentações, palestras, nessas CIPATs aí que as empresas costumam fazer. Por que não uma palestra sobre ética? E, de repente, conforme você vai tendo o costume disso, você vai ficando bom nessa questão, nessa disciplina, isso pode ser uma fonte de renda interessante. E, detalhe, ninguém pensa sobre isso. Pouca gente pensa. Bom, esses programas éticos levam a um incentivo ao comportamento ético, né? A preocupação com áreas de elevado risco ético, então fazer um mapeamento disso, alguém que esteja bom nisso pode levantar isso aqui nas empresas, né? Onde tem mais risco, mais pontos de controle, menos pontos de controle. Ou seja, estudar situações problemáticas. O estudo de várias organizações pode levar à construção de um conhecimento bacana em você, então você já fica bom nisso daí. Bom, esse foi o resumo do nosso capítulo 3. Vamos, então, depois de quatro capítulos, os 3 mais introdução, vamos nos preparar, então, para a nossa avaliação, como está dizendo aqui, próxima atividade, T1 no horário da aula. Então, muito provavelmente, 8h30 certinho, a prova já vai estar no seu e-mail. Baixa ela, responde no arquivo de Word, salva, coloca o nome do arquivo, seu nome completo, por favor. Isso facilita muito o meu trabalho, porque vai tudo para uma pasta e lá tem que entrar por ordem alfabética. Na tarefa de hoje, a gente falou muito sobre cidadania e um dos 3 vídeos que eu falei da aula do período anterior era sobre essa descrição da cidadania formal e a cidadania real. Então, tem um conceito que explica essa diferença. Tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa bem rápida sobre o que vem a ser essa diferença. O que é classificado como cidadania formal, o que é classificado como cidadania real. E explica para mim qual é a diferença. Essa explicação pode ser uma frase muito curta. Tá? Não pense em escrever muito, pode ser no corpo do e-mail, é mais fácil do que pegar e colocar num arquivo de Word e anexar. Faz uma pesquisa rápida sobre isso. Né? Tem algo que os estudiosos em ética definem como cidadania formal e tem algo que definem como cidadania real.
Se não me engano, Biquíni Cavadão, não sei se vocês conhecem esse grupo, acho que ele ainda existe, ele é mais da minha época. Ele diz numa das músicas: aqui embaixo as leis são diferentes. Então, isso tem um pouco a ver com essa cidadania formal e cidadania real. Vou aceitar as respostas até as 22 horas, então a gente tem aí quase 50 minutos para responder. Eu tenho a impressão que se uma pesquisa de 5 minutos, isso é muito simples de responder. Aguardo então o e-mail de vocês. Nossa P1, quinta-feira, 8h30, provavelmente a prova vai estar no e-mail de vocês. Agradeço a atenção, como sempre. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Se não temos dúvidas, temos dívidas. Então, vamos para a nossa P1 e já semana que vem a gente já engrena nos 3 capítulos finais para P2. Daqui a pouco a gente liquida isso. Pronto? Diga, Matheus. É uma dúvida, por gentileza. Como é que vai funcionar esse esquema aí da P1? Desculpa, não entendi muito bem. A questão da entrega disso, como é que vai ser? Tá. Quando for o horário da aula da quinta-feira, ou seja, nossa aula é 8h30. Então, um pouquinho antes, 8h25, 8h28, eu vou mandar um e-mail para a turma de ética com a prova anexada. Uma prova em Word com as perguntas para você responder. Aí você baixa a prova para o seu computador, resolve e envia de volta. Mas esse envio tem que ser até às 10 horas, dentro do horário da aula, como se a gente estivesse na sala, eu estivesse entregando a prova para vocês. Tá? Basicamente isso. Elas vão se referir aos 4 primeiros itens do livro, né? Introdução, mais capítulo 1, 2 e 3. Ela, de forma alguma, tem a ver com decoreba, tá? De forma alguma, porque a pergunta vai ser um trecho do livro, eu vou citar, conforme fulano, e provavelmente, normalmente eu consigo fazer isso, eu pego um exemplo da vida real e coloco ali. Então, eu vou te fazer uma pergunta, que normalmente é algo parecido com o que você acha disso, ou você concorda, ou qual seria uma visão oposta a isso, alguma coisa nesse sentido. Então, você vai se posicionar perante aquilo. Tá? Basicamente isso, não tem muito mistério, é basicamente a forma como você escreve, tá? Não tem como eu dar certo ou errado, não é por aí que se avalia a ética. Né? Então, por isso que é bom ter essas medidas alternativas de avaliação, né? Como essas tarefas que eu passo aí, que são todas muito simples, é mais a participação mesmo. Esse período de ética, normalmente essas aulas de ética são para a gente realmente refletir, não tem muito para cobrar nem nada, não. Tá? Então, é mais para a gente participar mesmo. Não sei se eu tirei a sua dúvida. Respondido, professor. Obrigado. Tamo junto, meu camarada. João Menezes. Professor, eu vou enviar a resposta pelo e-mail que você enviou o link da aula, correto? Exatamente, naquele e-mail, pode ser. Tá? Ok, João obrigado. Menezes, por nada. João Menezes, não tem recebido os e-mails. Eu vou conferir agora, tá? Assim que acabar a aula, eu vou conferir o João Menezes para colocar lá. É o Contábil Net, exatamente. Também não recebo. Pedro Padrão, vou colocar os dois lá. Tamo junto. Pessoal, forte abraço. Estou aguardando o e-mail de vocês até as 22 horas, tá? E eu vou pedir para o Pedro e para o... Cadê? E para o João Menezes para mandar para esse e-mail aqui, ó, Contábil.net, que está aí no chat. Tá bom? Vou deixar ele ligado aqui durante um tempo. Consulta o chat no André Martins, tem lá, contabilnet@hotmail.com. Enquanto isso, eu vou colocar lá na lista de envio. Boa noite, até quinta-feira, se Deus quiser. Forte abraço. Boa noite, professor. Boa noite.